Olá pessoal, estamos agora começando nossa aula. Como eu havia dito, nós vamos começar a estudar juros compostos, que é a continuação, após juros simples. Então vamos lá. O que é então juros compostos? A diferença dos juros compostos para os juros simples é que o juros simples, quando você calculava os juros, você calculava em cima do capital inicial, sempre, mesmo nos meses subsequentes. Os juros compostos é ao contrário. Ele sempre vai calcular juros em cima de juros. Ou seja, ele vai calcular os juros em cima do montante anterior. Ele vai calcular sempre o valor total. Então, os juros vai gerar juros sobre juros. Tá bom? É como a gente mais conhece. É como os bancos realmente cobram. E é como funciona na prática. Então, vamos lá. Os juros de cada período são calculados sobre o montante do período anterior, isto é, o capital inicial, mais os juros acumulados até então. Vamos lá, exemplificando. Esse exemplo que eu vou fazer aqui mesmo, não vou fazer na lousa, porque não é bem uma questão, é mais para poder a gente se situar. Vamos acompanhar aqui os montantes mês a mês de uma aplicação de R$1.000, a taxa de 10% ao mês, por um período de 4 meses, no regime de juros simples, ou no regime de juros compostos, certo? Então a gente vai fazer o acompanhamento. Digamos que eu guardei R$1.000 hoje na poupança, certo? Esses R$1.000 no primeiro mês vai render quanto? E no segundo vai render quanto? É isso que a gente vai fazer. Vamos fazer o acompanhamento durante 4 meses, certo? A taxa de 10% ao mês e o capital inicial de R$1.000. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro mês. Primeiro mês vai render quanto? Eu botei R$1.000, então é 10% de R$1.000. 10% de R$1.000 é igual a R$100, certo? Os juros é R$100. O capital inicial é R$100. O montante, que é a soma dos dois, é de R$1.100. Ok? Agora o segundo mês, o que eu vou fazer? No segundo mês eu vou ter que também calcular os juros em cima do valor anterior. Ou seja, no segundo mês eu vou calcular 10% em cima do valor anterior, que foi de R$1.100. Tudo bem? Esse valor aqui de R$1.100, calculado sobre 10%, ele dá 110. Certo? Então rendeu, nesse segundo mês, mais R$110. Eu ganhei mais 110. Eu tinha ganho no mês passado R$100. Perceba que foi maior. É porque agora esses R$10 que foi maior foi os juros sobre os juros. Entendeu? Então, 10% sobre o valor do montante anterior, que foi R$1.100, é 110. Agora eu vou calcular 10% em cima do valor do montante do segundo mês. Estou no terceiro mês agora, mas eu vou calcular o juros em cima do mês anterior, que vai ser um valor de 1.210. 10% em cima de 1.210 dá 121, deixando um montante de 1.331. E, por final, nós vamos calcular 10% em cima desse montante que a gente obteve no terceiro mês, para terminar o quarto mês. 10% de 1.331 é igual a R$ 133,10, resultando esse resultado final aqui de R$ 1.464,10, certo? Esse aqui vai ser o que rendeu. Perceba, pessoal, que é bem maior do que o juros simples. O juros simples eu sempre vou calcular em cima do capital inicial. Então, todo mês, a poupança renderia R$100, 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 e no final eu teria R$1.400. Os juros compostos eu tive R$1.464,10. Estes R$64,10 a mais que foi, é por conta realmente do juros sobre os juros. Tá bom? Então é assim que funciona. Agora, numa conta, é claro que vai ser mais fácil calcular. Não vou ter que fazer mês por mês. Existe uma forma que a gente possa usar que calcule a questão de uma vez só, certo? Então vamos lá. Observe então que os juros e montantes no fim do primeiro mês são iguais aos que seriam produzidos no regime de juros simples, claro. O primeiro mês, obviamente, é R$100, que seria o mesmo que geraria no juros simples. Por quê? Porque eu calculei em cima do capital inicial, entendeu? E no capital inicial e no juros simples, eu sempre calculo sobre o capital inicial. E o primeiro mês do juros composto também, porque não tem nada anterior, entendeu? Por isso, o primeiro mês, o juros composto é igual ao juros simples.
a cada novo montante é obtido, cada novo montante é calculado obtendo-se 10% sobre o montante anterior, o que resulta em aumentos sucessivos a uma taxa fixa de 10%. Pronto. E simples, deu para ter uma noção aqui sobre juros compostos, certo? Agora nós vamos aprender a calcular um montante no regime de juros simples. Tá bom? Então vamos lá. Como vimos acima, no regime de juros compostos, um montante ao fim de um determinado período resulta de um cálculo de aumentos sucessivos. Então, sejam capital inicial aplicado é o C, né? O M é o montante, que a gente já viu do juros simples, é a mesma coisa. O I é a forma unitária da taxa, essezinho, como eu disse, eu gosto de usar com aquela taxa decimal, tá bom? E o N é o número de períodos, certo? Isso aqui a gente vai ter que lembrar o que é para saber a fórmula. Poderemos então expressar o montante M em função dos outros três elementos do seguinte modo. Bom, tá. Não é assim, não se assuste, tá bom? Como é que a gente vai fazer para entender essa fórmula? Porque na verdade a fórmula é esta, a fórmula do montante nos juros compostos. Mas como é que a gente vai fazer para entender realmente como essa fórmula chegou? Ela na verdade é bem simples. Vou demonstrar aqui de um cantinho, tá bom? Ops, aconteceu. Vou mostrar ela aqui no cantinho. Lembra que eu falei que os juros compostos se comportam no primeiro mês como se fosse um juro simples? Então, no primeiro mês eu poderia usar aquela fórmula de juros simples da seguinte, essa fórmula aqui, ó. 1 mais N I. Certo? Lembra disso? Então, digamos que fosse só um mês. Então, o montante de um mês seria igual a capital vezes 1 mais o N, como é 1, não preciso botar, vezes o I. Tudo bem? Aí eu, beleza. Mas normalmente juros compostos em mais de um mês, certo? Então, como é que a gente calcularia o mês 2, né? O montante 2? Bom, pense como se o segundo mês em cima do montante anterior. Entendeu? É como se fosse o capital inicial fosse o mês anterior. Também faria a mesma forma. Então seria o M1, que a gente achou lá em cima, vezes 1 mais I. Entendeu agora? Vamos ver mais um mês aqui, o mês 3. Como é que a gente faria? Seria o M2 vezes 1 mais I. Tudo bem? Então, pessoal, o que eu preciso fazer, vamos fazer o seguinte, vamos substituir. Perceba que se eu botar esse fórmula todinho aqui, ó, no lugar do M1, como é que ficaria? Aqui ficaria como? Ficaria... Vou botar tipo certo aqui, né? Seria M2... Se eu apagar aqui só um minutinho. Faria o que? Faria como? Faria M2 igual, né? Substituindo seria o C. E como esse 2 tem mais se repetir duas vezes, eu posso botar ao quadrado, não posso? Ficaria 1 mais I ao quadrado. Certo? Beleza. Agora esse M2 eu vou colocar no lugar desse M2 aqui. Ó, esse aqui eu vou colocar aqui, ó. Certo? E como é que vai ficar então um novo M3? M3 vai ser igual a M2. Só que M2 é C1 vezes isso aqui tudinho. Ó. M2 é isso aqui tudinho. Certo? Então eu vou botar aqui o C, certo? Vezes 1 mais I ao quadrado vezes esse termo aqui que ficou, certo? 1 mais I. Ou seja, M3 é igual a C vezes 1 mais I ao cubo. Perceba que eu posso fazer isso infinitamente, de forma que a fórmula vai ser como? Vai ser o M, que é o montante final, digamos que são N vezes, obviamente, o montante é de N vezes, igual a C vezes 1 mais N elevado a N. Entendeu? Então, na verdade, essa fórmula que deriva como se fosse calculado várias vezes a juros simples em um mês. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que tem feito aqui. Perceba que nem é sempre fácil calcular essa fórmula aqui. Porque, de repente, N igual a 20. Vou ter que calcular e, pô, eu vou ter que multiplicar 20 vezes. Como é que eu vou calcular isso numa prova? Bom, para calcular esse tipo de problema,
Normalmente a prova possui uma tabela financeira ou alguns resultados já prontos na questão. Foi assim que a Sérgio Granhill fez na prova de 2008 e faz também nas provas normalmente. Ela às vezes disponibiliza essa tabela aqui, ó, uma tabela como essa, na verdade, também existem outras tabelas, mas essa aqui seria para calcular esses juros compostos aqui, certo? Então vou dar um exemplo aqui. Quando o I é 2%, certo? Quando o I é 2% e o N 10 vezes. Bom, quando o I, esse Izinho aqui na verdade tem o Izão, certo? Porque o Izinho que eu considero, embora na prova não tenha distinção de diferença, tá bom? Quando o I for 2% e o N for 10, por exemplo, quem é que vai ser esse F todinho? F vai ser já essa resposta pronta, 1,219, tá bom? Essa tabela é justamente para cada I e para cada N ter um resultado de F. Tá bom? Então vamos aqui para um exemplo de verdade. Vamos para a lousa agora. Vamos lá, vai ser o meu exemplo. Um comerciante consegue um empréstimo de R$60 mil, que deverão ser pagos ao fim de um ano, acrescidos de juros compostos de 2% ao mês. Quanto o comerciante deverá pagar ao fim do prazo combinado? Então, pessoal, aqui é uma aplicação direta daquela fórmula que a gente acabou de demonstrar. Vamos resolvendo então usando aquela fórmula, né? Bom, o que é que a gente tem primeiro, né? Ele deu o quê? Que o capital que ele aplicou inicialmente é de R$60 mil, né? Ele deu também que os juros, né, é de 2% ao mês. Vou botar aqui 2% ao mês. E deu também que vai ser pago ao fim de um ano. Um ano são 12 meses, tá bom? Vamos considerar então que já estamos tomando um ano em meses. Tudo bem? Então N vou chamar de 12. Vou aqui aplicar então aquela fórmula de juros compostos diretamente. Capital vezes 1 mais I elevado a N. Tá bom? Quem é o capital inicial? 60 mil. Quem é 1 mais quem é o I? O Izinho é o seguinte. 2% dividido por 100. Que é igual a 0,02. Certo? Então isso aqui é igual a 0,02. Elevado a 12. Bom, até aqui estava fácil. Mas como é que eu faço para calcular essa operação aqui? Lembra que eu falei que a prova, ela às vezes dá uma tabela para resolver, ou às vezes diz a questão quanto é que dá? Então, vamos resolver através da tabela. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Lá em cima, botei a tabela já pronta para a gente poder analisar, tá bom? Vou analisar aqui essa tabelinha aqui. Lembra que eu falei que são um ano? Um ano são quantos meses? São 12. Então o período nosso é 12, viu? Vamos botar aqui. Nós vamos selecionar essa linha aqui e vamos selecionar qual é a porcentagem. Lá é 2%, certo? Então vamos selecionar essa coluna aqui, aquela linha e essa coluna, o que vai dar esse termo aqui, ó. Vou botar de outra cor aqui, que essa amarela ficou muito ruim. Vai dar esse termo aqui. Vamos voltar agora para a questão. Nós sabemos agora que aquele fator todo, aquele F, está 1,268. Vamos lá, vamos voltar agora para a questão. Sabendo que agora a questão lá deu o nosso valor, que é exatamente 60 vezes 1,268, nós vamos ter a seguinte resposta. Isso aqui vai dar 66.080. Então nós sabemos agora que o montante final que ele vai pagar vai ser o seguinte, vai ser R$76 mil ou R$76.080. Pronto. Só um exemplozinho fácil de aplicação, né? E mais tarde, ou agora mesmo, não sei exatamente se a gente vai ser agora ou depois,
vamos ver questões como isso aqui cai em questão de concurso público, tá bom? Então vamos voltar agora lá para a nossa apostila. Então, pessoal, nós na verdade vamos direto para uma questão de concurso. Cesna Rio 2011, Transpetro, Contador Júnior, Auditoria Interna. Uma loja de eletrodomésticos está realizando uma promoção em que na compra de qualquer artigo até R$1.000, ou seja, de artigos menores que R$1.000, né? Se ele comprar um objeto que valha menos que R$1.000, o pagamento será em uma única prestação, paga 6 meses após. Um consumidor, então, adquiriu mercadorias no valor de R$800, sendo informado de que a prestação a ser paga dentro de 6 meses seria de R$1.000. Neste caso, a taxa mensal de juros composta, cobrada pela loja, está situada entre quais dessas opções? Então, pessoal, é o que a gente vai fazer. Ele deu ali abaixo alguns dados, certo? E que a gente vai utilizar para fazer essa questão. Essa aqui é uma questão de concurso, como é cobrada. Ela não deu a tabela, mas deu a questão alguns dados. Então, vamos lá, vamos resolver essa questão. Como é que a gente vai resolver essa questão? Pessoal, na verdade é bem simples. Nós vamos usar a fórmula diretamente da montante dos juros compostos, né, que é o seguinte. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Onde nós sabemos já que ele deu na questão, vamos botar aqui em canto, certo? Ele deu na questão que o capital inicial, no caso, vai ser de R$800, já que é o valor do objeto, né? O capital inicial, pessoal, também é o valor de financiamento, o valor inicial, certo? Esse R$800 vai gerar juros que vai chegar a 1.000, entendeu? Então, o capital inicial é o 800, tá bom? E o que ele quer saber é justamente essa taxa de juros que foi cobrada para chegar até 1.000. Ele já deu o capital, já deu o montante que vai ser de R$1.000, certo? E também deu um período de 6 meses, certo? Ele quer saber então a taxa. Quem é a taxa? Né? É o que ele pergunta na questão. Então vamos lá, vamos começar realmente a responder. Montante, quem é? É R$1.000. Quem é o capital? É 800. Vezes 1 mais I elevado a N. N, no caso, é 6. Certo? Passando esse 800 para cá e dividindo, porque ele está multiplicando, ele passa dividindo agora. Nós vamos fazer o seguinte, vai ficar 1.000. Só ajeitar isso aqui, né? Ficou horrível. 1.000 dividido por 800 vai ser igual a 1 mais I elevado a 6. Cortando isso aqui com isso aqui, né? Vai ficar 10 dividido por 8. Se não me engano, vamos comprovar aqui, ó. 10 dividido por 8, pessoal, dá quanto? 10 dividido por 8 dá 1,25. Então nós chegamos à conclusão que 1 mais I elevado a 6 é igual a 1,25. Tudo bem? Bom, isso na verdade não me dá a resposta, certo? Então o que ele disse mais na questão? Ele deu esses dados aqui. 1,2, 1,3. Bom, o que eu sei é que esse resultado aqui, ele está entre qual desses valores? Está entre o 2 e o 3? Não. Está entre 3 e 4? Tá. Então eu percebi que este valor aqui, que 1,5, está entre isso aqui e isso aqui. Pessoal, mas por que isso me diz a taxa? Pessoal, vamos pensar. 1,04 elevado a 6 é igual a nada mais que 1 mais 0,04 a 6, onde isso aqui é a taxa, certo? Se eu souber, eu sei que isso aqui está entre o quê? Eu sei o quê? Que 1 mais I elevado a 6, ele está entre 1,05, perdão, 1,04
elevado a 6 e é maior do que 1,03 elevado a 6. Certo? É isso que ele quer saber. Eu sei disso, porque isso aqui é isso aqui, ó. Certo? E isso aqui tem dado aqui nos valores, tudo bem? Ou seja, esse I aqui vai estar entre quem? O I vai estar justamente entre o 0,03 e o 0,04. Pronto, é exatamente o que ele quer saber. Logo, o I, aqui no caso é 4%, e no caso 3%. É isso que ele quer saber. A questão, então, essa resposta nos remete ao item D. Vamos lá. Item D, resposta correta. Então, pessoal, vamos agora para a última questão de juros compostos. Na próxima aula a gente já começa a capitalização e deve demorar mais algumas aulas. Então vamos lá, mais uma questão da César Gran Rio e mais uma para Petrobras Contador Júnior. Para você ver como até uma prova de nível superior cai uma questão simples, né? Fácil de responder, aplicação pura de fórmula. Então vamos lá. Um jovem executivo recebeu R$10.000 de bonificação por um trabalho bem sucedido. Decidiu aplicar a quantia em um fundo de investimento pelo prazo de 4 meses a uma taxa composta de 3% ao mês e o valor total que o jovem poderá resgatar em reais após esse prazo é de... Pessoal, então vamos lá. Vamos começar a analisar aqui o que é que a questão diz. Ele deu para a gente que o prazo é de 4 meses. Ele deu que a taxa é de 3% ao mês. Certo? Ele deu também o capital inicial aplicado, que é de R$10.000. E o que ele quer saber é quanto o jovem poderá resgatar. Simples assim. Isso, o que ele vai resgatar nada mais é que o montante. Tudo bem? Porque ele não vai resgatar só os juros. Ele vai resgatar o que ele aplicou, mais os juros. Ou seja, tudo, que é o montante. Então vamos lá, vamos resolver a questão. Aplicação pura de fórmula. Nós sabemos que montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, ele deu já tudo isso, né? Quem ele quer saber o montante. O capital ele deu é R$10.000. Ele deu também a taxa, que é 3% ao mês. Mas perceba que a taxa ele deu em porcentagem. Vamos transformar em decimal. Lembre-se disso. Que é os 3% dividido por 100. Que é igual a 0,03. Então vamos lá, vamos colocar aqui 0,03 elevado a 4. Pronto. Mais uma questão que pede um valor difícil de calcular. Que podemos nos recorrer à tabela. Pronto. Aqui eu colei um pedaço da tabela para a gente poder resolver a questão. Perceba que ele deu na questão que, no caso, o N, quem é o N? O N é 4. O N é essa primeira parte aqui. Então, nós vamos logo separar. O N vai estar aqui e o I é o 3, certo? Vai estar aqui. Ó. Então, o valor, quando o N é igual a 4 e I é igual a 3, vai dar isso aqui. Ó. Tudo bem? Então pronto, agora ficou fácil calcular. Quem é o montante? O montante é igual a 10.000 vezes 1,126, que é todo este termo aqui. Tudo bem? Calculando, novamente, nós vamos achar que a resposta vai dar R$11.260. Logo, o montante é igual a R$11.260. O que nos remete ao item A. A resposta correta, então, é o item A. Tá bom? Bom, pessoal, a gente agora realmente termina por aqui. Eu acho que ficou até um pouco mais curto do que o normal a aula. Mas já na próxima aula a gente começa a capitalização, então não é legal a gente iniciar esse tema agora, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.